Olá, eu sou o Thomas Jardim e seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Foram 3 Copas do Mundo, quase 1.200 jogos e uma coleção de bolas e camisas de dar inveja a muita gente. Depois de 27 anos nos gramados, esse gaúcho, filho da dona Senita, que passou a vida como coadjuvante, é o nosso protagonista de hoje. Carlos Eugênio Simon. Tudo bem, Tom? Tudo bem, muito obrigado por nos receber, Tudo. Simon. Que é isso? Simon, o que é ser um protagonista? Bom, ser protagonista é o cara do futebol, por exemplo, é o Renato, é o Romário, é o Edmundo, né? São craques da bola em que o torcedor paga ingresso para assisti-los. O árbitro é o coadjuvante numa partida de futebol. Tem um papel importante, tem um papel fundamental. Eu sempre digo que sem o árbitro, sem a bola, não tem jogo. Mas ele tem que ter um entendimento que ele é o protagonista, que as pessoas que estão ali para ver os jogadores. Mas, evidentemente, que um árbitro tem que ter a competência de saber levar um jogo com esses protagonistas todos. A FIFA limita em 45 anos a idade do árbitro de futebol. Aos 45 você estava voando, você estava no auge. Você acha justo que se determine uma idade para a aposentadoria do árbitro de futebol? Olha, eu acho. Eu trabalhei 27 anos no futebol. Comecei a apitar futebol com 18 anos de idade. Então, realmente, quando tu chega aos 45, como eu cheguei, eu me preparei aquele ano todo. Eu fui o árbitro brasileiro na Copa 2010, juntamente com Altemir Hausmann e Roberto Braz, 2 dos maiores árbitros assistentes com quem eu tive a sorte de trabalhar. E me preparei muito, desde a alimentação, do condicionamento físico, do trabalho psicológico. E realmente foi um ano brilhante em 2010. Eu trabalhei na final do Campeonato Brasileiro, na final da Copa do Brasil, na final da Supercopa. Não é? 3 finais no nosso continente. E não trabalhei na final da Sul-Americana porque o Goiás jogou contra o Independente e na final da Libertadores que o Inter jogou contra o Chivas. E segundo o então presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol, sempre quando o árbitro vai se despedir, ganha como um prêmio, entre aspas, a trabalhar na final da Libertadores. E o Internacional foi disputar, uma equipe brasileira não apitei. Mas enfim, quando eu cheguei nessa idade já, principalmente aqui na América do Sul e mais ainda no Brasil, o desgaste é muito grande. Eu fiquei desde 97, quando entrei na FIFA, até 2010, no olho do furacão. Trabalhando, ou era jogo para ser campeão, ou era jogo que ia ser para o rebaixamento, e assim sucessivamente. Então, os desgastes do corpo, não é? O corpo começa a cobrar a fatura. Então, eram lesões, eu tive algumas lesões na panturrilha, outras lesões. Eu, graças a Deus, eu cheguei onde cheguei ao apoio familiar. A minha esposa Kátia e aos meus filhos, que sempre me apoiaram. Essa estrutura familiar é muito importante porque o desgaste é enorme. Então, do jeito que é, né, a arbitragem, cobrada como profissional no nosso país, mas não é reconhecida como tal, é muito grande. O sacrifício enorme que eu fiz, é claro que eu me orgulho muito de ter participado de 3 Copas do Mundo, mas foi um sacrifício tremendo. Eu defendo a profissionalização do futebol. O europeu, ele chega em mais condições, ele chega mais inteiro aos 45 anos de idade. Quando eu comecei a correr, era com de que chute no asfalto. Então tem toda essa questão aí que começa a te prejudicar, teu condicionamento físico, enfim. Então, como é estruturada a arbitragem no nosso país, eu acho que aos 45 minutos é um tempo de futebol, aos 45 anos, tá bem. Acho que a árbitro, encerrando a carreira ali, tá extremamente bem. Simon, foram 1.198 jogos, mais de 180 mil minutos apitando. Você lembra do seu primeiro jogo como árbitro? Olha, eu me lembro que eu tinha 18 anos quando eu fiz o curso em 84 e eu fui apitar um jogo que era os veteranos do Internacional contra os veteranos da Associação de Jogadores, ex-jogadores no caso, né? Que a base era o time do Grêmio. Então foi um Grenal assim, né? Entre aspas, no campo suplementar do Beira-Rio. E eu me lembro que foi um sábado e eu fui apitar esse jogo, meu falecido pai, infelizmente já não está mais nessa dimensão, ele foi com o meu sobrinho que estava lá em casa, o Laurence, meu afilhado, eles foram assistir, ou seja, eu fico até emocionado em falar do meu pai, que ele infelizmente não acompanhou a minha carreira, né, meu sucesso e tal, e ele foi ver esse jogo, o jogo foi 2-2 e foi o primeiro jogo da minha carreira, né, que eu, pelo menos ele conseguiu assistir ali
E o comentário foi bom depois do jogo, né? Ou seja, enfim, foi o único jogo que ele viu e foi o meu primeiro jogo na minha carreira, né? Então eu acho que me emociona, porque meu pai foi um exemplo, foi professor, uma profissão tão dignificante, mas muito mal reconhecida nesse país. Faleceu cedo, faleceu com 56 anos de idade, em 87, ou seja, bem no começo da minha carreira, e não pôde acompanhar o sucesso que eu cheguei. Mas enfim, esse foi o primeiro jogo. E o seu pai já te apoiava desde a hora que você decidiu apitar? Apoiava. Tanto ele como a minha mãe sempre apoiaram, né? E isso é importante, assim como eu apoio meu filho Ramiro mais novo, que quer ser jogador de futebol, eu acho que os pais têm que apoiar os filhos naquilo que eles querem fazer, né? Eu nasci na cidade no interior, no Braga, no Rio Grande do Sul, e como qualquer guri, como fala o gaúcho, eu sonhava em ser jogador de futebol. E não fui, né? Quando cheguei em Porto Alegre, já tinha 17 para 18 anos, e é muito difícil tu entrar numa peneira dessas. E para minha satisfação, eu fui ao futebol e deixei meu nome aí registrado, sobretudo no futebol brasileiro. Como você disse, você gostava de futebol, né? Mas você era bom de bola? Como é que saiu da bola para o juiz? Como é que pintou essa ideia de ser árbitro de futebol? Eu gostava muito, né? Tanto é que em 78, eu tinha 12 anos de idade, e uma marca de um refrigerante, eles fizeram uma competição, né, de algumas tarefas no futebol, e eu fiquei em primeiro lugar no Rio Grande do Sul na minha categoria de 12 anos. Inclusive vim disputar aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que para mim foi um feito enorme. Inclusive meu pai me acompanhou nessa viagem, foi a primeira viagem de avião que eu fiz. Então, para te ver que eu não era nenhum perna de pau, não era nada fácil. Então eu tinha uma certa habilidade, jogava no meio campo, mas não para ser jogador, conforme eu te falei. Eu comecei a trabalhar uma família de 5 filhos, a mãe dona de casa, e meu pai professor, então comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos de idade eu já estava trabalhando. E quando cheguei em Porto Alegre, eu tinha que trabalhar, estudar, e não dava. Eu cheguei a fazer o teste no Inter, no Grêmio, não fui aprovado, porque esses peneirões, 10 minutos, o cara olha, não, já sai. Então, aí, o que aconteceu? Eu estudava no segundo grau, na Escola Técnica do Parobé, em Porto Alegre, e o meu time caiu fora na semifinal, tendo a oportunidade que quiseram dar no juiz, porque era aquele tempo, reuniões, assembleia, Grêmio Estudantil e tal. E aí os caras, um gaiato lá levantou numa daquelas assembleias e disse: por que o Simo não apita? Pelo menos ele sabe jogar. E eu não me passou pela cabeça, eu disse: tu tá louco, cara, eu vou ser juiz de futebol, a bola toca no juiz, ele já é xingado. E mas enfim, aí o cara disse: pô, Simo, termina pra nós. Aí eu fui apitar um sábado de manhã, apitei a final. Não quiseram dar no juiz, uma equipe foi campeã, e na época o professor Luiz Cunha Martins, professor no colégio, lá no Parobé, ele era árbitro de futebol, né? E aí ele me disse: Simon, tu vai ter um curso na federação e tal, tu quer fazer, eu vi que tu leva jeito pro negócio aí. E eu sempre fui um sujeito, até pelas dificuldades que enfrentei na vida, de ir atrás das coisas, não ficar esperando, não é? Do céu só cai água e titica de passarinho, como dizia minha avó. Então eu trabalhava, estudava e fui fazer o curso de árbitro de futebol. E ali começou a minha carreira. Me lembro que na época eu fui para casa e fiz um cartão amarelo de papelão e um vermelho de papelão, né, para apitar esse jogo aí. Mas aí foi aí que começou a minha carreira. Simão, você começou a trabalhar muito cedo, você foi office boy. Foi. Né? Como é que era encaixar tudo isso nesse pouco tempo que você tinha? Porque estudava, office boy, árbitro de futebol, como é que administrava esse tempo? Meu primeiro emprego foi em Passo Fundo, eu morei em Passo Fundo, eu era auxiliar de mecânico, né, de moto. E trabalhei e estudei. E aí depois fui a Porto Alegre, trabalhei no Unibanco de office boy. Então era difícil trabalhar, estudar, e final de semana eu ia apitar, que era um bico, que dava um troquinho a mais. Né? Por exemplo, eu fiquei de 84 até 91 apitando amador, né? Interior todo do Rio Grande do Sul, indo de ônibus, saindo sexta-feira. Boa parte da minha juventude, dos meus 20 e poucos anos, eu estava dentro do ônibus, indo apitar em São Borja, indo apitar em Santo Augusto, indo apitar em Passo Fundo, enfim, em Pelotas, cidades longe de Porto Alegre, na Serra Gaúcha também. Em todas as cidades eu saía sexta-feira e muitas vezes chegava domingo de madrugada. Era de ônibus e ganhava um dinheirinho mínimo ali, mas dava para comprar, ajudar uma coisinha aqui e lá. Foi complicado, né? Mas tem que ser, eu acho que tem que ser. O cara tem que trabalhar e ir atrás do que realmente, do sonho que ele quer. E aí, quando eu vi a possibilidade de ir crescendo na arbitragem, eu continuei crescendo, mas nunca abandonei os estudos.
né? Sempre estudando também. E aí você começa a apitar, é natural que você comece a observar outros árbitros, né? Quem eram as suas referências? No Rio Grande do Sul, basicamente, foram três. José Mocelin, Luiz Cunha Martins e Silvio Oliveira. Nenhum dos três chegou na FIFA, que eles foram aspirante à FIFA. Depois, o José Roberto Reit foi apitar o Campeonato Gaúcho. Eu me inspirei, olhei ele, sempre considerei o Reit um bom árbitro. Então, comecei a ver o Reit. Pela história e pelo que eu vi, o Armando Marques, que para mim foi um dos ícones da arbitragem brasileira. Né? E depois o próprio Arnaldo apitou uma final de Copa do Mundo 2002, o Arp Filho, foram grandes árbitros, não é? No cenário brasileiro e mundial. E, sobretudo, depois que eu fui conviver com um dos maiores árbitros, não é? Berlucci Colina, em 2002. Teve grandes árbitros naquela Copa do Mundo. Mas esses árbitros aí eu sempre tentei copiar um pouquinho de cada um, entendeu? A disciplina de um, a técnica do outro, o preparo físico do outro. Então foram pessoas que eu fui aprendendo muito com eles. Você fez amigos no futebol? É possível, mesmo numa posição tão complicada de árbitro, né, fazer amizades no futebol? Sim, eu tenho amigos, sobretudo na arbitragem, muitos, não é? No mundo afora. E no futebol também, o relacionamento que eu tenho com os jogadores depois da minha carreira e tal, é muito tranquilo, muito sereno, não é? Vários companheiros do mundo da bola aí, eu saí, conversei, fui comer um churrasco, fui tomar um chimarrão. Há pouco eu fiz 50 anos em Porto Alegre e fiz uma festa e lá estiveram o Paulo Roberto, lateral direito, o Falcão, o Jair, o Príncipe Jajá, o Caico, o Jardel, enfim, todos os outros, todos grandes jogadores e que me deram o prazer de ir lá jogar e bater essa bola comigo, não vejo problema nenhum. Bom, futebol deve ser um assunto muito presente na sua família, eu sei que a sua família sempre te apoiou. Agora, você tem 2 filhos colorados e 2 gremistas. Como é que administra essa situação? E a minha esposa é colorada. Mas, enfim, administra, estudaram, não é? São tranquilos e torcem. Então, as pessoas perguntam, eu já ouvi mais de 1000 vezes, foi me feita essa pergunta, qual é teu time? Eu sempre digo que é o gaúcho de Passo Fundo, né? Teve o gaúcho do Braga e o gaúcho de Passo Fundo, mas o entendimento é que quando tu começa a militar no futebol, apitar futebol desde cedo, que foi o meu caso, tu começa a conviver com essas pessoas e aí tu não tem por que ter aquele sentimento do torcedor que não quer saber, o torcedor é aquele que quer saber da sua equipe ganhar, enfim, não é? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, o Grenal, por exemplo, eu apitei em 20 oportunidades o clássico Grenal. Então não tem, ou é Grêmio ou é Inter, essas pessoas lá não é dos torcedores, então não tem porquê. Eu acho que eu sou um militante do futebol e hoje eu torço para os meus amigos, sou comentarista do canal Fox Sports, e aí a gente acaba torcendo para quem tem alguma coisa, um apreço e tal, tu se envolve com essas pessoas e tu acaba torcendo para esse. Eu gosto de ver uma grande partida de futebol, não é? E a Fox transmite grandes campeonatos no mundo afora, e hoje eu tenho a satisfação e o privilégio de ter continuado no futebol como comentarista. Então não tem aquele negócio, time tal, isso eu deixo para os torcedores. Ô Simon, e você acha que algum dos filhos já chegou a xingar o pai depois de uma decisão difícil no campo de futebol? Não, com certeza não. Com certeza absoluta não. Meus filhos são educados e sabem esse discernimento, não é? Torcem quando tem que torcer, mas não tem nada dessa questão do fanatismo, entendeu? São torcedores, vão a campo quando pode, quando eu podia eu levava eles também, ou no Estádio Olímpico, ou no Estádio Beira-Rio, mas não chega ao ponto de criticar o pai de hipótese nenhuma. Nem a mãe do pai, né, Simon? Também não, né? Ô Simon, e na escola? Porque você é um árbitro famoso, as pessoas sabem quem são seus filhos. Vão reclamar na orelha deles lá, quando alguma coisa não sai como o outro torcedor queria? Sim, teve alguns incidentes já, de meu filho, um deles, querer sair no braço com outros lá do colégio. Algumas vezes eu ia nas escolas dar palestra, dizer que o árbitro de futebol é um ser humano como outro qualquer, que está passivo de erro e de acertos, mas já nesse nível teve sim, de ir na escola e começarem a falar do pai, não é? E eles, opa, não é assim não, e se atracar na peleia, não é, cara? Então, muitas vezes, claro que a gente condena qualquer tipo de agressão pessoal, mas eram adolescentes, e aí, mas aconteceu, mas poucas vezes, não é? Poucas vezes. A maioria não tinha esse entendimento, eu ia lá, dava palestra, conversava com os alunos, com os professores e tal,
para amenizar um pouco isso aí, né? Você hoje está do outro lado, é comentarista. É mais fácil entender hoje determinadas críticas ou comentários que você ouviu quando era juiz de futebol? Olha, o que me ajudou muito o jornalismo. Eu me formei em 92 na PUC, no Rio Grande do Sul, me ajudou muito esse entendimento. Eu acho que críticas, não é de pessoas da época, jornalistas da época com quem eu convivia, quando é uma crítica séria, merece uma reflexão. Mas outras criticar só por criticar, pela pessoa, porque não gostava disso, não gostava daquilo, eu dispensava todas, isso aí nem ouvia, tá? Eu acho que hoje também, hoje eu tento fazer um trabalho dentro do meu conhecimento, em explicar ao torcedor que está em casa, esclarecer a regra do jogo. O torcedor não conhece, nem o torcedor, muitas vezes os jogadores, os técnicos não conhecem a regra de futebol. Então o papel do jornalista e do ex-árbitro de futebol é tentar tirar as dúvidas desses torcedores. E se tem que criticar, não é árbitros, mas dentro do trabalho profissional daquele árbitro, jamais na questão pessoal. E quem tem esse entendimento, e eu tive esse entendimento, não é tantas vezes, eu citei o nome, por exemplo, do Arnaldo, o Arnaldo me criticou algumas vezes, também me elogiou muitas vezes, não é? E esse é o papel do jornalista e do comentarista, ele não está lá para agradar ninguém, como o árbitro de futebol. O árbitro que entra em campo tentando agradar o B ou C, ele desagrada a todos. Tem que apitar o jogo. E o comentarista tem que comentar em cima do que ele está vendo, com a experiência, não é, de um cidadão, de um sujeito que teve lá 27 anos e que passou por várias situações em que muitas vezes o jornalista não passou, mas o árbitro, não é, o ex-árbitro, Carlos Simon, passou lá dentro do campo de futebol. Então tem essa compreensão, esse feeling mais apurado, não é? Eu diria assim que outros jornalistas. Não te parece uma certa covardia, às vezes, eu acho que talvez a melhor palavra seja injustiça, o árbitro ser julgado por alguém que tem 300 câmeras, 3 replays? Não é difícil esse julgamento? Porque o árbitro está vendo o lance, está sozinho ali e de repente vai ouvir o comentário de quem está avaliando aquilo de um monte de jeito diferente. Mas um dos maiores jornalistas que eu conheci foi o professor Rui Carlos Osterman, lá do Rio Grande do Sul. E ele dizia, tem o jogo do campo e o jogo da televisão. O jogo do campo é aquele que tu olhou, fotografou, viu na hora. E o jogo da televisão vai ser repetido várias vezes. Hoje eu sou comentarista de televisão. Eu tenho que comentar o que o telespectador está vendo na televisão, não é? Então muitas vezes eu tenho esse recurso do replay. Eu não estou lá para adivinhar. O comentarista de arbitragem ele não está lá a 50, 60 metros na cabine tentando dizer na primeira, foi pênalti. Está impedido? Não tem que jogar na loteria e nem tem essa pretensão de acertar na hora. Eu tenho que comentar com calma, com cautela, olha o replay do jogo, houve o pênalti, o porquê que o árbitro não deu o pênalti, aí sim é que me interessa. Esse árbitro está mal posicionado, esse árbitro desconhece a regra, entendeu? Nessas circunstâncias, claro, o árbitro tem 3 segundos para tomar uma decisão e toma na base de 150 decisões por jogo. E muitas vezes o ângulo do árbitro é melhor do que até o da televisão. Raríssimas vezes, mas isso acontece. Agora o comentarista tem que ter esse entendimento. Tu tá vendo na televisão, são 24, 28 câmeras, que nem na Copa do Mundo, 32 câmeras, mas por isso que a crítica muitas vezes é em cima da condição técnica, condição física que esse árbitro se encontra no momento. Não tem a intenção de querer humilhar ninguém. Não é uma crítica construtiva. Se esse árbitro, eu mesmo, minha esposa gravava os jogos, eu chegava em casa com o meu chimarrão no dia seguinte, eu ia olhar. Por que eu errei o lance? Eu errei. Eu tenho que fazer autocrítica, não é? E ter essa autocrítica. Eu já assumi erros publicamente. E como é que eu posso melhorar? Então só assim a pessoa vai evoluir. Se a pessoa começar a pensar, ele foi árbitro, errou também. Não, esquece, eu fui árbitro. Fui árbitro no passado. Eu sou comentarista desde 2012, não é? E eu estou aqui para esclarecer o público que assiste o canal Fox Sports dessas questões da regra do jogo e desse entendimento da arbitragem. Mas eu não acho, não é covardia, porque tu não está crucificando, tu está ponderando. E por isso que eu comecei com essa frase do Osterman, tu tem que ter esse entendimento. Agora, tu não pode ver na televisão que está sendo pênalti e eu dizendo, não, mas o árbitro tem 3 segundos, todo mundo sabe que o árbitro tem pouco tempo e que não dá para competir com a tecnologia. Por isso que eu sou favorável, extremamente favorável ao árbitro de vídeo, a tecnologia na linha do gol, tudo que vier para legitimar o resultado do jogo, e a tecnologia está aí hoje, não tem mais volta, tem que estar a serviço do árbitro também. Você falou dos seus erros. Algum erro, algum lance capital que não te saia da cabeça, algum erro que você não esquece? É difícil, mas foi em
2007, Botafogo e Atlético Mineiro no Maracanã, onde eu não dei um pênalti para o Atlético Mineiro. Eu na hora não tive a percepção, não vi, 47 minutos do segundo tempo, era quartas de final da Copa do Brasil, e eu não vi o pênalti e acabei não dando. Esse erro me marcou muito. Depois eu vi na televisão, reconheci o erro. Até ontem passei na rua com o Chico Pinheiro, que identificado com o Atlético Mineiro, ele, pô, Simon, e tal, ele, não, mas te conheço muito, Simon, e tal, tu foi um grande árbitro, mas aquele lance, eu digo, pô, Chico, errei, que não é. 20 anos depois. Tá, e ele falou, não, tudo bem, estamos brincando e tal, até um barzinho aí, tomamos um chopp junto, e ele, não é, mas comentou superficialmente, assim, e tal, não é como o atleticano que ele é, mas enfim, entendimento, sem dúvida nenhuma, sobre o meu caráter, minha idoneidade, ele tem bem, porque me conhece, sabe disso, mas errei, né? Perfeito é só, como diz o gaúcho, é o patrão velho lá de cima, errar todos nós, eu cometi outros erros, mas graças a Deus eu acertei muito mais do que errei. Simon, vamos imaginar uma situação, o árbitro comete um erro no primeiro tempo, prejudica um dos dois times, chega no intervalo e é alertado ou vê o replay, ou seja, percebe que cometeu o erro e que prejudicou uma das equipes. Como é que volta a cabeça desse árbitro para o segundo tempo? O árbitro, dizia o Armando Marques, ele tem que esquecer o mais rápido possível daquele erro, porque são várias jogadas, não é? Eu te falei há pouco, 150 decisões numa partida de futebol. Então, tu errou, tu tem que, não é? O árbitro não está ali para fazer justiça, ele está ali para aplicar a regra do jogo. Então, ele tem que procurar esquecer. Evidentemente que ele sabe, mas ele não pode, porque senão vai virar uma bola de neve. Vai errar um atrás do outro. Você falou do árbitro de vídeo, né? E são muitos os esportes que já vêm utilizando essa tecnologia há muito tempo. Por que você acha que demorou tanto para o árbitro de vídeo chegar no futebol? É que tem que se fazer um estudo, não é? A tecnologia está aí e tem que, aos poucos, estudando bem. Mesmo esse protocolo da FIFA agora tem alguns equívocos. Está sendo testado. A FIFA vai fazer uma avaliação nos 3 primeiros meses de 2018 para ser usado na Copa do Mundo. Então, acho que precisa, sim, ser debatido mais. Mas eu sou extremamente favorável à tecnologia na linha do gol também, que teve na Copa do Mundo no Brasil aqui em 2014. Eu não sei por que tiraram. Ou melhor, sei, quando tem que se popar, eu sempre digo palito em banquete, se tira da arbitragem. Não é? Foi favorável lá no Beira-Rio, Alemanha e Argélia, um gol difícil que só a tecnologia mesmo comprovava que a bola entrou. Então, se der um lance desses, já vale o investimento. Não é? Numa decisão de Copa do Mundo, uma decisão do Campeonato Brasileiro, enfim. E não foi utilizado no Campeonato Brasileiro desse ano. Então, defendo tudo que for favorável ao árbitro. Quanto mais pessoas, não é? E a tecnologia hoje está a serviço da sociedade, tem que estar também a serviço da arbitragem, antes tarde do que nunca. Ainda bem que já estão debatendo essa questão aí. Você acha então que não tira a graça do futebol, em hipótese nenhuma, a tecnologia ali ajudando a tomar decisões mais difíceis? Não, e não tem graça nenhuma tu ganhar um jogo com gol irregular. E não tem graça nenhuma o árbitro errar, e o árbitro não erra de propósito, o árbitro erra devido às circunstâncias do jogo e a frações de segundos que ele tem que tomar a posição. O futebol é um negócio de milhões e milhões de dólares. Acabou aquela brincadeira, que graça tem. O árbitro, eu mesmo perdi sono algumas vezes. Sobre esse erro que eu te falei, perdi o sono, não dormi. O árbitro se preocupa quando erra. E não tem graça nenhuma. Porque vai acabar a discussão no boteco. Não vai continuar, e tem que continuar, mas não tem graça nenhuma tu ganhar com um gol regular, tu ganhar com um erro em que o árbitro não viu naquela circunstância, naquele momento, sabe, que há gozação. Não é, futebol é um negócio sério. Por isso que eu defendo a tecnologia no futebol, a profissionalização da arbitragem, o fim do sorteio. Isso tem que vir, quanto mais coisas tiver para a arbitragem, que a arbitragem é o lado mais fraco do futebol, qualquer coisa. E o Armando Nogueira dizia, o dirigente de futebol só se lembra do árbitro quando ele erra contra a sua equipe. Caso contrário, eles não dão nem bola para a arbitragem. E não é assim, o árbitro é um coadjuvante do espetáculo, mas é uma figura essencial para se ter esse espetáculo. Você falou dos milhões de dólares envolvidos, ou bilhões hoje em dia. As cifras são gigantescas. O futebol hoje é mais um esporte ou mais um negócio? Eu acho que as duas coisas. É um entretenimento, não é? Ele é o esporte mais praticado no mundo, não é? Então, eu acho que ele trabalha com essas duas coisas aí. Ele é um negócio para muitos e para outros ele é um entretenimento. Na sua despedida, em 2010, na partida entre Guarani e Fluminense,
você pediu aos seus auxiliares um pouco antes do jogo para ficar sozinho, para ficar isolado. O que passou pela sua cabeça? Foi meu último jogo profissional que eu apitei, e eu sabia disso, justamente pela limitação de idade. Então passei o ano 2010, eu sabia. Eu fui apitar na Bahia, sabia que dificilmente eu ia retornar para apitar futebol em Goiás e assim sucessivamente. Então eu pedi para o Altemir e para o Bratz e fiquei, porque eu sempre fazia a minha reza, eu sou cidadão católico, sempre fazia a minha reza antes de entrar em campo, e eu pedi, porque ali passou um filme na minha cabeça. Esses 27 anos, esses 1.198 jogos, eu estava sabendo que ali eu ia parar de apitar. O Falcão tem uma frase muito interessante e emblemática que diz que o jogador morre duas vezes, né? Quando para de jogar, depois da morte natural. E o árbitro também, é muito difícil, tu te apaixona pela arbitragem, não é? E eu sinto isso até hoje, nas minhas veias aí, árbitro de futebol. Hoje, por exemplo, eu sinto quando eu tenho que criticar um árbitro, mas eu tenho que criticar porque hoje é a minha função, hoje eu sou jornalista. Então, naqueles minutos ali que antecederam a minha entrada em campo, eu comecei a apitar esse jogo, que há pouco eu relembrei para ti, com meu pai na beira do campo, e outras tantas situações, momentos difíceis, o mundo todo que eu conheci graças à arbitragem, então é um negócio difícil, e até hoje eu fico um pouquinho, bem menos, porque graças a Deus eu continuo no futebol, não é uma área que eu gosto muito, mas tu fica ali, logo no começo eu ficava vendo, a mala a mala ficou parada lá em casa sem arrumar, sem apitar, o ano 2011, é muito difícil parar de uma hora para outra assim. Mas enfim, né, foi uma final de campeonato, então terminei bem, mas foi aqueles minutos antes ali que antecederam a entrada em campo, foi justamente para rever, não é, essa questão aí. É raro um árbitro ter o nome gritado pela torcida. Isso aconteceu com você no seu jogo de despedida. Qual é a sensação de ouvir tanta gente gritando seu nome ali? Maravilhosa. Até hoje eu passo pelas ruas aqui, onde eu ando aqui no Rio de Janeiro, os torcedores tricolores que estavam no campo do Fluminense, Simão, eu te aplaudi, o cara fala, eu estava lá, eu te aplaudi, o único árbitro que eu aplaudi na minha vida e tal. É uma sensação gostosa, não é? Aconteceu esporádica algumas vezes, que eu ia apitar no interior, uma final municipal, na outra entrava em campo aplaudido e tal, porque era uma referência, não é? Principalmente no Rio Grande do Sul, no país, por ter apitado 2 Copas do Mundo, aí depois a terceira, então o pessoal muito elogiava e aplaudia, mas aquele eu me senti muito bem, muito orgulhoso, não é? De um jogo profissional, de ter participado daquela final e ter sido aplaudido, conforme você falou, por quase todos os torcedores que estavam no estádio. Eu acho que foi um reconhecimento ao trabalho sério, não é? Como eu disse na oportunidade, eu terminei a arbitragem de peito aberto, cabeça erguida, com muita dignidade. Eu acho que isso é importante, e isso é importante os torcedores reconhecerem, não é? Que, claro, que eu errei, conforme eu falei antes, mas sabendo que era o Simão uma pessoa correta, idônea, e o caráter dele, eu acho que meu, não é? No caso, e esses torcedores que reconhecem isso, eu evidentemente que fiquei muito agradecido. Bom, além de ótimas histórias, você trouxe outras coisas da sua carreira como árbitro, entre elas uma coleção enorme de bolas e camisas. Olhar para essas coleções ajuda a matar um pouquinho da saudade? Eu tenho lá em casa, em Porto Alegre, um escritório onde eu tenho vários troféus que eu ganhei, bolas das finais de campeonato. Quando era uma final de campeonato, eu pegava a bola. Não é? Já chama o juiz de ladrão, então pelo menos vou levar a bola, né, do jogo. Claro que é uma brincadeira, então eu guardo algumas camisas importantes, não é? Do Messi, do Xavi, do Ronaldinho Gaúcho, do Edmundo, do Renato, algumas que eu pegava até na intenção, pedia para depois meus filhos mais novos usarem, não é? Começaram a usar e tal, e está guardado lá em casa para isso. Muitas outras camisas eu dei de presente, mas enfim, eu tenho algumas coisas muito importantes lá, não é? Uns títulos que me indignam muito, que eu fico muito feliz, o árbitro do povo lá, sendo eleito com 25 mil votos, outros troféus que eu ganhei, medalhas em que eu participei e fui homenageado, título, por exemplo, de várias cidades do interior do Rio Grande do Sul, de cidadão honorário, a medalha João Saldanha, não é? A medalha Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
a medalha João Saldanha também, que é muito importante, um título para os gaúchos, e eu ganhei em outras cidades do Brasil também, muitas homenagens, isso aí, sem dúvida nenhuma, me traz boas recordações. E depois de uma final, não tem briga às vezes para levar a bola para casa? O atacante que fez 2 gols, o Simon quer levar também, não tem briga para ver quem leva a bola? Mas ali a autoridade máxima é o árbitro, ali não tinha discussão, né? Mas aconteceu, né? E aconteceu também de eu trocar camisa com os jogadores, não é? Muitas vezes um ou outro pedia a minha camisa, eu dava, não é? Uma vez o Yarley me deu a camisa dele do Boca, e eu dei a minha, então as coisas interessantes. Simon, eu sei que você trouxe um presente pra gente, né? Eu espero que eu não seja expulso da entrevista, né? Quer dizer, apesar de ter um cartão vermelho aí, né? Me fala um pouco sobre esses cartões. Era difícil dar um cartão amarelo ou um cartão vermelho, dependendo do momento de jogo, é mais ou menos complicado. Como é que é puxar o cartão do bolso no meio de um jogo? É fácil, aqui, ó, como estou puxando agora. Não? O árbitro primeiro ele apita, não é? Depois fala e depois aplica cartão. Isso é um entendimento. O jogador, o árbitro tem que saber que o protagonista é o jogador. E a regra defende a habilidade, o jogador técnico, não é? Mas a mesma coerência para cada jogador, a regra é a mesma. Então o árbitro tem que saber utilizar esses cartões, não é? Esse cartão amarelo e o cartão vermelho. O árbitro tem que ter um entendimento, que o que coíbe a violência é o cartão vermelho e não o amarelo. Muitas vezes tem 14 cartões amarelos no jogo, eu digo alguma coisa está errada. Então eu usava sempre, o árbitro tem que saber usar e valorizar esses cartões aqui que estão muitas vezes para colocar ordem no jogo, não é? E não aceitar que um jogador agrida o outro, enfim, dê um pontapé no adversário. Então esses aqui são os cartões, cartão amarelo, tá? Aqui atrás o cara põe o número e o tempo de jogo e os gols também anota aqui. Então esses aqui são os 2 cartões que eu vou presentear vocês aí com esses cartões. Obrigado. E Simon, me fala uma coisa. Hoje em dia, fora do campo, para quem você daria um cartão vermelho ou um cartão amarelo? Cartão vermelho? Eu daria para esses golpistas aí que estão arrebentando com o nosso país. Seria um cartão muito bem aplicado, né, Simon? Eu vou te pedir um favor, para você autografar esses cartões, dar um autógrafo para a gente. E depois eu te explico o que a gente vai fazer. Eu vou pedir para você assinar, tá bom? Vou pegar a canetinha aqui. Simon, por favor. Quer ganhar um par de cartões assinados pelo árbitro Carlos Eugênio Simon? Então dá uma olhada amanhã no nosso Instagram que a gente vai mostrar lá como fazer para participar do sorteio. Simon, muito obrigado por nos receber. Você sabe que a gente está acostumado a ver o árbitro sempre no centro das polêmicas e se esquece às vezes que tem um ser humano ali, né, com uma tarefa pouco nobre, que é não ser notado. Isso acaba muitas vezes fazendo com que vocês não recebam os méritos que deveriam receber. Foram 3 Copas do Mundo, uma trajetória muito especial. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Valeu, grande Simon. abraço. E aí, curtiu nossa entrevista? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, curtam nossas redes sociais. A gente volta semana que vem. Valeu!